para falar de mais uma decisão do Campeonato Estadual, essa aqui do Rio de Janeiro, entre Nova Iguaçu e Flamengo, também em duas partidas, a primeira nesse sábado, e teremos de um lado Carlos Vitor, do outro lado Tite, e ainda os destaques, o Bill, né, alguns dos destaques do Nova Iguaçu, Bill, Carlinhos, do lado do Flamengo tem De La Cruz, tem Arrascaeta, tem Pedro, tem alguns dos destaques dos dois lados para a gente considerar nessa decisão, que aí já teremos o nosso favoritômetro para entender qual o favoritismo, porque nesse caso não temos um clássico na decisão do Campeonato Estadual. Temos de um lado uma das grandes forças, talvez a maior do Rio de Janeiro nesse momento, com o elenco, com o poderio financeiro que tem pelos títulos que conquistou nos últimos anos, e do outro um time pequeno, o Nova Iguaçu. O time que vem com o trabalho do Carlos Vitor há alguns anos, vinha chegando perto, mas é uma decisão histórica. Muitos anos não tínhamos no Rio de Janeiro um pequeno chegando à decisão, às semifinais até algumas vezes, mas a decisão, e pode ser histórico se o Nova Iguaçu conquistar o título do Campeonato Estadual no Rio de Janeiro. E aí a gente tem que mostrar, primeiro, esses dois campinhos, vamos ver como... os dois times devem ter força máxima, né? Todos os jogadores à disposição. E aí a gente tem o time do técnico Carlos Vitor com o Caio, o goleiro Caio Borges, o Ian Silva, o Gabriel Pinheiro, o Sérgio Rafael e o Maicon Esquerdinha, que há pouco eu falava aqui nos bastidores, adoro laterais esquerdos, apelidados de Esquerdinha. Igor Fraga, Albert, Ronald, Bill, Bill, né, que joga mais aberto ali pelo lado esquerdo, na frente, o Xandinho e o Carlinhos, disputando a artilharia do Campeonato Carioca, que tem aqui o atacante do Nova Iguaçu. Do outro lado, o Flamengo do técnico Tite, que tem o Rossi, o Varelo, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Esses, os dois times de Carlos Vitor, o Nova Iguaçu, e de Tite, o rubro-negro. Não quero saber favoritismo ainda não, Lino, porque daqui a pouco teremos o nosso favoritômetro. Mas é uma final que coloca de um lado um time que cresceu ao longo do campeonato, com o Tite, né, que foi evoluindo, encontrando uma maneira de jogar, talvez até pela saída do Gerson, isso talvez tenha facilitado um pouco de alguma forma, né, um encaixe de algumas peças. E de outro lado, um Nova Iguaçu muito bem organizado e um time que não chega a uma decisão se fechando, sendo um time que deixa o adversário jogar, muito pelo contrário. É um time que tem umas características muito claras no seu modelo de jogo, né? Que se cabe bem com o Igor, com o Carlinhos, com o Bill, tem capacidade para poder, em alguns momentos, né, encontrar soluções. Mostrou isso dentro do campeonato, não está na final por acaso. Agora, o que mais me preocupa nesse cenário é o comportamento do Flamengo, né? Você imaginar de que forma o Tite encara essa decisão, com a maior responsabilidade possível. Mas de que forma eu encaixo também isso na sequência, com Libertadores e tudo que eu tenho pela frente. De que forma eu enfrento um adversário que pode me surpreender, sim. Eu vou precisar de estratégia para poder controlar, dominar esse adversário. Eu acho um cenário desafiador, porque é uma diferença muito grande, né, cara? Como é que você vai criar uma tese em cima de um time de mais de R$1 bilhão de faturamento, com a capacidade técnica que tem o Flamengo, que pode oferecer o Flamengo? Eu já falei isso outro dia, o que eu exijo do Flamengo é evolução. Esse time precisa evoluir cada vez mais, e o Tite está querendo isso. Né? Mais ousadia nos enfrentamentos, resultados menos econômicos, uma busca mais obsessiva por não só construir resultados e vitórias, mas por construir bons espetáculos. Acho que o Flamengo tem todo esse pacote de responsabilidade. Agora, numa decisão, cara... Agora, você comentou a questão de administrar elenco por causa da Libertadores. Não sei se não passa isso pela cabeça do Tite também nesse momento. Porque o Fabrício, por exemplo, vem de 2 jogos inteiros com a seleção brasileira na data FIFA. Jogou terça contra a Espanha, voltou, chegou. Imagino que por ele vai para tudo que é jogo. O cara é um monstro, vem de saúde. Não, e tá grandão, né? Tá vivendo um momento, assim, mas... É o Léo Ortiz querendo entrar no time. Exato. Será que vale a pena? Eu não sei. A fisiologia vai ter esses dados muito melhor do que eu falar aqui de boca, assim. E o Flamengo pode fazer isso. Exato. Será que não seria melhor guardar o Fabrício para quarta? Para terça, aliás, que o jogo da Libertadores. É terça-feira na Colômbia. Terça-feira contra o Viagem pesada, jogo duro, mas você tem um pouquinho de Tite, altitude. Cara? Como é que eu vou desrespeitar uma final, Nova Iguaçu? Então, mas assim, mas você pôr um outro jogador
um Davi Luiz ou um Léo Ortiz, não é desrespeitar a final. Pelo contrário. Pelo contrário, você não está botando um time sub-20 para jogar. Então, assim, eu não sei se o Tite vai com força máxima e se houver algum problema. Ele tem banco suficiente para encarar o Milionários mexendo no time. Se não, ele vai para os 3 jogos mesmo com a força máxima. O Botafogo fez com Boa Vista na Taça Rio. É o meu palpite desinformado, não tem informação nenhuma, mas eu imagino que o Tite vai com tudo e, se for preciso fazer algum ajuste, faz. Só que o intervalo é menor agora do que para o segundo jogo, né? Terça um jogo de sábado para terça e o outro de terça para domingo. Então, assim, você tem um tempo maior de recuperação depois do segundo jogo da Libertadores. E vários desses jogadores que são titulares no Flamengo participaram da data FIFA. Mesmo que jogando menos minutos. O Arrascaeta jogou pelo Uruguai, o De La Cruz jogou pelo Uruguai, o Vinha jogou pelo Uruguai, o Fabrício Bruno foi o que mais jogou. O Varela jogou primeiro. O Varela jogou o primeiro, não jogou o segundo. O Ayrton é que viajou, mas não jogou. Mas enfim, tem desgaste, né? Mas tem desgaste, viagem, tudo. E ele não pôde treinar com esses caras, assim. Eu estava vendo a entrevista do Tite que ele deu para a TV do Flamengo, que ele fala, eu gostaria de ter tido esse tempo com todo mundo. Enfim, porque ele também não treinou com o Pulgar, porque o Pulgar passou por um processo de recuperação também, ele ainda não tem o Gerson. Enfim, foi uma semana para ele, assim, que eu imagino que ele deva ter lamentado, porque é um tempo tão precioso, né, e você não poder contar com o elenco para treinar. Mas o Tite não menospreza ninguém. Não. Tite, pelo contrário, ele tem na cabeça dele que... Imagina se você se descuida com o Nova Iguaçu, se você, de alguma forma... Eu sei, Lino, mas assim, se você tirar digamos assim, tirar o Cebolinha e botar o Bruno Henrique, você menosprezar, você tirar o Fabrício Bruno e pôr o Davi Luiz é menosprezar, você tirar o Ayrton ou o Vinha... Não estou nem falando de menosprezo, estou falando de descuido mesmo. Não, mas de não usar o que você tem de melhor mesmo, ou do que é o melhor no momento. Sim. Eu acho até que ele vai fazer, tá? Eu acho até que ele vai botar os 11 que vinham jogando normalmente, salvo um problema de médico e tal. Eu não sei se o Pulgar vai estar 100% para o jogo e tal. Então, assim, eu acho que ele vai fazer, porque é do Tite, como vocês falaram. Mas eu não sei se não está passando na cabeça dele um conjunto de jogos. Né? Porque você tem que pensar 3 jogos, você não tem que pensar num jogo, né? Na hora que você vai pensar, você vai pensar 3 jogos. E abril é um massacre. Exato. Porque depois da final do Carioca, você já tem jogo pela Libertadores no Maracanã. Então, assim, mas eu acho que essa semana ela é muito importante você pensar no pacote, não só um jogo isolado. Mas o Lino falou do descuido e me chama a atenção. Assim, claro que, tecnicamente, o Flamengo tem um elenco e tem jogadores de muita qualidade. Mas algumas mexidas mexem um pouco no entrosamento de um time que está muito certinho com essa escalação titular. É um risco. Toda mexida tem um impacto, obviamente. Por isso que eu estou dizendo, assim, ainda bem que é o Tite, ele ganha bem para isso, para pensar. Se fosse eu o treinador, Carioca, me desculpe, eu tenho outras prioridades, a minha prioridade da temporada é Libertadores. Eu duvido que o Tite pense... É o primeiro de 6, você falou há pouco do Palmeiras, é o primeiro de 6. Não, tô atento. Depois ele até modulou, né, do Carioca, o melhor estadual do Brasil e tal, depois ele falou mais difícil, tal, só sobre os grandes. O Tite tem na cabeça de quando ele era o técnico do pequeno e desafiava os grandes, como ele foi, do Caxias e tudo mais. O Tite vai jogar com tudo, vai colocar tudo que ele tiver de melhor. E para o Flamengo, esse estadual é importante, pela temporada que aconteceu no ano passado. Verdade. O Flamengo precisa ser campeão, até para justificar esses investimentos todos. E imagina, se o Flamengo, assim, o Abel até falou assim, para mim não é vexame perder um campeonato e tal. Claro, para o Santos não é, mas... vai ser um impacto na história do Flamengo, se o Flamengo perder para o Nova Iguaçu um campeonato. É histórico até para o Campeonato Carioca. Se o Palmeiras fosse eliminado ontem, era problema. Contamina a temporada inteira. Exato. Não é não é uma derrota normal. Você perder um campeonato dentro de um clássico, ok, tem um impacto e tal, mas você perder para o Nova Iguaçu sem menosprezo nenhum ao Nova Iguaçu, que está onde está por mérito. Tá? Mas assim, eu imagino que se o Flamengo, em 2 jogos, no Maracanã, perder para o Nova Iguaçu um campeonato, isso vai ter um impacto incrível na temporada do clube. Negativo o impacto, claro. O Nova Iguaçu foi o único time que fez gol nesse Flamengo, mas era... Não nesse Flamengo, né? Era o Flamengo sub-20, Flamengo de algumas rodadas do Campeonato Carioca. Tanto é que o time titular do Flamengo, estamos chamando a atenção aí dessa campanha do Rubro Negro, não sofreu gol até aqui no ano, esse time titular. Se a gente está aqui discutindo, será que vai o time titular para o jogo de amanhã? Mas, enfim, melhor ataque, com 25 gols marcados até aqui.
foi um time que, desde que se encontrou com o Tite, não sofreu gols e vem de resultados importantes. Agora a gente está vendo a campanha do Nova Iguaçu, porque eu também quero chamar atenção para esse trabalho. O Eric falou há pouco, não chegou por acaso, é por mérito. O Nova Iguaçu já tinha feito na primeira fase uma boa campanha, não à toa ficou com a segunda melhor e teve a possibilidade, né, de ter um mando de campo nas suas segundas partidas até essa decisão. Foram 8 vitórias, 4 empates, só uma derrota na primeira fase. Venceu 2 vezes o Vasco e empatou uma. Inclusive a segunda vitória, né, foi a que deu ao Nova Iguaçu a vaga na final. Com os outros grandes, né, empatou com o Flamengo e com o Botafogo, só perdeu para o Fluminense, que é justamente essa derrota do Nova Iguaçu. Na Copa do Brasil, venceu o Itabuna, fora de casa, por 8-0, e foi eliminado pelo Internacional. Um jogo que não foi tão fácil também para o Internacional, não. E o Nova Iguaçu também teve. E o Nova Iguaçu fez algumas mudanças. O Carlos Vitor poupou alguns jogadores. Entre os jogos contra o Vasco. Exato, deu preferência ao Campeonato Estadual e a laranja mecânica da Baixada Fluminense. O Nova Iguaçu fez. Exato. A gente estava mostrando. A qualidade dos jogadores de frente do Nova Iguaçu, cada né? golaço coletivo, cada cavadinha, assim, é uma coleção de gols bonitos que o Nova Iguaçu tem nesse jogo. Deixa eu até fazer uma correção. Quando a gente deu campinho, a gente colocou o goleiro Carlos, é o Fabrício, Caio Borges, né? Que tá no elenco, mas o goleiro titular nas 2 semifinais foi o Fabrício, que deve ser mantido no gol. Fez 2 grandes jogos contra o Vasco. Sim, foi importante no primeiro jogo. 2 destaques do Nova Iguaçu. Os 2 jogos do Nova Iguaçu foi superior, né? Mas no primeiro, muito mais. Aí foi o Léo Jardim quem salvou o Vasco. No segundo, o Nova Iguaçu também foi bem. E aí o Fabrício foi muito importante em alguns momentos da partida também. É um time, talvez, porque a gente, quando olha para as divisões nacionais, a gente não está falando, por exemplo, do Novo Horizontino que vai disputar a Série B, né? Ou do Bragantino que disputa a Série A, como a gente falou há pouco do Campeonato Paulista. Mas é o Nova Iguaçu que chega até aqui de uma forma, estamos destacando aqui, muito equilibrada. Né? Vocês imaginam o Nova Iguaçu, por exemplo, mudando a maneira de jogar, porque vai enfrentar o Flamengo amanhã? O próprio Carlos Vitor disse que não. Ele não vai mudar o que fez o Nova Iguaçu chegar até esse momento. E assim, é um time que gosta de jogar futebol, isso é o mais legal. Assim, é um time pequeno, de baixo investimento. Mais corajoso. Mais corajoso, que gosta de jogar futebol, assim, que encarou o Maracanã lotado 2 vezes com uma tranquilidade incrível. Assim. O Nova Iguaçu sentiu nos primeiros 10, 15 minutos do primeiro jogo contra o Vasco, aquela atmosfera pesada e tal. Depois, botou a bola debaixo do braço e jogou. E pro segundo jogo já estava mais tranquilo, o ambiente já estava mais familiarizado, né? Então, assim, eu acho que nada disso vai impedir o Nova Iguaçu de fazer um bom jogo amanhã. Maracanã, cheio ou não cheio, o Flamengo do outro lado. O que vai mudar o jogo é porque o Flamengo é um time melhor que o Vasco. Vai impor muito mais dificuldades ao Nova Iguaçu do que o Vasco impôs. E aí é isso que deve estar na cabeça do Carlos Vitor. Como ser melhor do que eu fui contra o Vasco, né? Para poder encarar o Flamengo. Porque esse Flamengo está se transformando, se apresentando um time avassalador, não de chances, mas de controle do jogo mesmo, de não permitir... Sólido, né? De não correr riscos, assim, de não permitir que o adversário jogue e tal. Isso, o que pode impedir o Nova Iguaçu de jogar como Nova Iguaçu é esse domínio até físico do Flamengo, assim, de imposição. De imposição mesmo, de parecer ter mais jogadores em campo, assim. Não rola o receiozinho de uma goleada, não? Do time pequeno, quando chega numa decisão assim, Não sei, mas esse time pequeno fez cada coisa. Eu também acho. O mais incrível do Nova Iguaçu é que eu duvido que alguma pessoa, antes do Campeonato Carioca começar, apontasse o Nova Iguaçu sequer brigando. Não é que ia chegar... o Nova Iguaçu, olho nesse time aí que pode brigar ali, pode ser uma pedra no sapato dos grandes. Duvido. E isso é o mais legal da história do Nova Iguaçu, né? É a zebra total, assim mesmo, assim, né? Lamento que tenha caído já na Copa do Brasil. É isso, que não é um time que vence porque faz um gol, joga por uma bola. Não. É um time corajoso, confiante. Chega forte. É legal de ver jogar. Chega forte. Chega forte. Tem disputa por artilharia, porque o Carlinhos está na briga com o Pedro para ser o artilheiro desse Campeonato Carioca. E o que joga o filho do Irani, do Iago? Assim, dono dos jogos do Nova Iguaçu, dono dos jogos do Nova Iguaçu, dono do meio-campo, categoria, cabeça em pé, municiando o ataque. O Bill também, que é o menino que surgiu junto com o Lincoln e com o Vini na geração do Flamengo, né? O ataque era Bill, Lincoln e Vini, o ataque sub-17. Um ataque bem famoso nas divisões de base aqui do Rio, que fez muito gol com o Flamengo sub-17. Tem o Xandinho ainda na frente? Ainda tem o Xandinho, o Carlinhos, o Iago. Assim, o Iago tem jogado muito. Eu acho que o Diniz vai aproveitá-lo, né? Assim que o Campeonato Carioca acabar, porque ele ainda pertence ao Fluminense. Sim.
E o mercado vai atacar esse time também, né? Vai, né? Vai ser tipo o Água Santa, assim, foi ano passado, né? Tipo, Quero saber se vocês estão ousados. Não só o Carlos Vitor, mas os amigos para o nosso favoritômetro. Dito tudo isso, Feita a análise dos dois postulantes aí ao título do Campeonato Carioca, vamos analisar a decisão também, não Decisão os dois completa. jogos. Quem é favorito a ser campeão estadual no Rio de Janeiro? E com que diferença? Nova Iguaçu e Flamengo Lino. Então ali não. Vai, Lino. Sabe com o Lino todo? Quero pegar vocês de surpresa, eu acho que a diferença é a diferença econômica daria um número maior do que eu vou dar, mas o favoritismo do Flamengo é na casa do 80-20, no mínimo. No mínimo. Porque o Nova Iguaçu jogando com 20% é capaz de surpreender o Flamengo. Né? Se de cada 10 oportunidades do jogo, 2 forem do Nova Iguaçu, vai ser um belo jogo. Martim. 80-20. Vocês vão combinar bonitinho de novo, né? Assim, o Flamengo não tomou um gol. Assim, é uma coisa muito... Não é só porque é o grande contra o pequeno, é porque o grande é esse time do Flamengo, assim... Mas esse jogo não é só para isso. Esse é que é o detalhe. Chegou um ponto do trabalho do Tite em que a gente não pode mais exigir que o Flamengo não só não tome gol. A gente precisa ir subindo a régua. Está na hora de o Flamengo produzir mais, ser mais capaz de definir. Mas já é o melhor ataque, né? Tem 25 gols. Assim, o não tomar gol é só um aspecto do time. Daí você olha, tem Arrascaeta. Eu entendi o que o Lino está dizendo. Araújo, Eu entendi o que o Lino está dizendo, assim, porque assim, se contentar com só não tomar gol é pouco, né? Faz 1-0 no Nova Iguaçu e fica se defendendo 90 minutos. Mas o Flamengo não fez isso contra o Fluminense. Mas não fez isso, exato. Assim, agora é um time, assim, contra o Fluminense foi bem pragmático no segundo jogo. No segundo jogo, no primeiro não. No primeiro poderia ter ganho até por mais. Pois é. Pelo menos, principalmente no primeiro tempo. E no segundo tem o gol ali, o gol anulado ali, daquele jeito, enfim. Os caras pagam caro para ir ao estádio, para ver o Flamengo. Chega lá e não bota a banda para tocar? 80-20. 80-20, então. 80-20, porque é futebol. Eu vou dar 75-25. Tá um pouco ousado. Tá bom. Gostei que pelo menos mudou. Não foram... Não, mas eu vou, assim... Vamos pensar matematicamente o futebol. Você tem 3 resultados, 33, 33, 33, certo? Certo. Então, assim, em tese, você joga... O Flamengo tem muito mais chances de ganhar o jogo e enfim, os resultados a favor, você soma 65% ali. Mesmo incluindo um empate, que seria uma surpresa danada já no primeiro jogo. Então, tu bota um pouquinho mais de favoritismo pro Flamengo e tal, 75, mas podia ser 80 também. É que você olha um time que tem De La Cruz, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro, Cebolinha. Qual é a chance desse time não fazer um gol? Ele já não toma gol. Toma gol. Só pra gente lembrar... É muito jogador, é muito talento. O Tite é o melhor técnico brasileiro. No regulamento do Campeonato Carioca, na final não tem vantagem, né? Se tivermos 2 resultados iguais, mesmo saldo ali de gols, pênalti. Não tem ninguém com vantagem. 2 empates, teremos pênalti. Não tem vantagem como houve nas semifinais. A minha dúvida é assim, eu sei que o Nova Iguaçu, e até a gente entrevistou o Carlos Vitor aqui ao vivo no Seleção, foi uma entrevista bem bacana. A minha dúvida é assim... Ele já disse que o Nova Iguaçu não vai mudar o jeito de jogar, ele quer manter o padrão que levou o Nova Iguaçu até esse momento, mas o quanto ele pode pensar em 180 minutos, entendeu? Tipo, arrisco logo no primeiro jogo, tento fazer uma surpresa no Flamengo. Vou sobreviver e aí boto uma pressão no Flamengo no segundo jogo. Porque em tese, se você leva um empate do Maracanã amanhã, o Flamengo entra tenso no segundo jogo. Porque aí não tem time para ficar só assim. Exato, então, é isso que eu estou pensando. Mas pode ser a estratégia, né? O problema é o Flamengo deixar ele ir pro jogo. Exato. Mas acho que a intenção é jogar. Nossa média ficou 78-22. Já tem uma provocação rápida aqui, que é 4-1, né? No favoritômetro de vocês. Nosso não, de vocês. Né? E você daria quanto? Eu daria? Você quer? Não preciso responder. Hoje eu apresento o programa, não ela tem que responder. Quase que eu peguei ela. Não, mas eu falaria. É o seguinte, pra mim é 90-10. Favoritismo é que favoritismo não ganha jogo, óbvio. Né? E a graça do futebol é essa. Mas favorito é 90-10. A gente tá falando de um time bilionário. E um time que joga a Série C. Dinheiro também não entra em campo. Sim. Como favoritismo. Exatamente. A gente tá apostando no favorito. E favorito pra mim é... Acaba 5-1, 40-20 acaba 4-2, é isso? Não, ou se a gente pensar em número de jogos, eu ia fazer essa brincadeira aqui, ó. Eu botei meu 90-10 aqui.
um para 4, a cada... É isso. O Nova Iguaçu vai ganhar 1. A cada 10 jogos, o Nova Iguaçu ganha 1, o Flamengo ganha 9. Você arrumou um print agora, lá, olha lá. Ali, ó. Ah, é, com o meu favoritão. Mas a graça é essa, do favoritão meu errar, inclusive. Fecha na caneta. Eu não tava Não aqui. tem problema, não tem problema. Já fui meme nesse programa aqui com Liga dos Campeões. PSG e Real Mas Madrid. aí é Falei, mole, Liga dos Campeões. 80-20 nenhum PSG. francês vai bater na tua porta, nenhum espanhol vai te encontrar no bar. Aí eu não vou poder nunca mais falar o Ru Nova Iguaçu, porque o pessoal vai ficar na bronca comigo. Mas favoritismo é isso. Pode ser que o Carlos Vitor acabe com o favoritismo do Flamengo e tem potencial pra isso. Mas favorito, na hora da gente escolher, tu sorteou a moedinha lá, quem ganha... É verdade que todo duelo, ou praticamente quase todos os duelos, sempre tem um favorito. Independentemente do esporte. Você tem um duelo... Sim. É que tem esporte que o favoritismo em geral ganha, né? O favoritismo em alguns esportes, ele determina. O futebol, a graça... E por isso que é tão bom. Menos importa. O bom do futebol é que você sempre pode ter. E ainda mais com 2 jogos, é muito mais difícil da gente não ter